E aí, meus amigos, revisão PGE, tudo certo? Vamos aqui para uma live de aprovado, aluno nosso aprovado, bacana demais fazer essas lives, com o Matheus Stuani, tá? O Matheus Stuani, ele acabou de ser o resultado da EGU, né? Tá aprovado na EGU, tirou nota máxima na prova oral e a gente quer saber como ele estuda. Esse é o nosso objetivo aqui nessa live. Entender o que o Matheus fez de certo, se eventualmente ele fez alguma coisa errada, ele já faz essa autocrítica aqui também. A ideia é sacarmos o que ele tá, como ele está estudando. E aí, Matheus, tudo tranquilo? Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo O áudio tá ótimo. ruim? Tá bom? Não, tá bom. Ótimo, tá muito bom. E Começou os imprevistos já. tá de boa. Então, Matheus, já estava até falando aqui para a galera, e aí já repito aqui para você. Essa live é basicamente para a gente entender como é que você estuda, beleza? É para a gente entender sua trajetória, como é que você fazia na faculdade, como é que você faz agora, se estuda por livro, por material, enfim, de que jeito. E não se sinta na obrigação de fazer propaganda do Revisão PGE, tá? Não é o objetivo aqui, não. Então, se em algum momento você fez algum curso nosso, por exemplo, e foi ruim, você quiser falar, pode falar, sabe? Se você fez um outro curso qualquer de outra, pode falar o nome, um outro professor, qualquer coisa, assim, enfim. Não tem nenhuma restrição. É como se a gente estivesse falando, sabe, sem ser para o público mesmo, assim. É como se fosse uma conversa nossa só mesmo, sabe? Então, não precisa ter filtro nenhum, beleza? Aqui é para ser 100% sincero para a gente entender o que você fez de certo, porque muita coisa você deve ter feito certo. E aí, quem sabe, quem está ouvindo a gente acaba conseguindo pegar uma coisa ou outra, melhorando o próprio método de estudo. Esse é o objetivo. Combinado? Perfeito. Professor, eu só não estou conseguindo ver o senhor. Não sei se algum... Aqui Pô, você não tá me vendo, cara? Não, na parte de cima tá preta aqui. Eu não sei se é alguma coisa do Ih, meu, se... eu acho que a galera tá me vendo aqui, né? Então tá, por mim, a gente segue. Não tem problema, não. Ah, não, então bora seguir. Então bora seguir. Tá. É melhor do que traz de novo. Não é a primeira vez que isso acontece. Isso aconteceu esses dias também em outra live. Não sei bem por quê. Então bora lá, cara. Primeiro, você é bem novo, né? Sim. Tenho 23 anos. Caralho, moleque demais, velho. Então, assim, então eu quero que você comece falando da faculdade, cara. Como é que você entrou na faculdade, como é que você estudava? Porque, assim, provavelmente você já deve ter começado a estudar bem durante a faculdade, né? Senão não daria para já passar agora. Então, já quero saber como é que era esse seu período na faculdade, quando é que você começou a... Se você já estudava bem desde o primeiro semestre, enfim. Faz um panorama geral aí pra gente, assim. Beleza. Bom, boa noite a todos. Meu nome é Matheus. E sim, durante a faculdade eu me esforcei muito. Foi, acho que um grande Legal? diferencial, porque eu aproveitei muito bem esses 5 anos. Desde o começo eu ia na biblioteca, eu pegava doutrina, porque eu gosto de estudar muito pela doutrina. Eu acho Sim. que ensino um passo a passo muito importante. E eu dei monitoria na faculdade, ganhei medalha de melhor aluno de um ano, por conta da média mais alta, o melhor aluno da minha turma também. Então, esses 5 anos de faculdade foram extremamente importantes. O grande diferencial, assim, vamos dizer, o ponto de virada foi a pandemia, professor. Porque com a pandemia, a minha faculdade foi AD, então eu comecei a ter muito Uhum. mais tempo disponível para estudar. E isso Sim. aconteceu no quarto ano. E foi justamente Saquei. no quarto... Oi? Não, saquei. 2020 ali, né? Isso, por aí. Eu já sabia que eu queria a AGU. Eu sempre tive esse sonho da AGU. Ó, que E legal. no quarto ano que eu falei, agora eu já tenho que me preocupar com o concurso, com a saída. Mas o meu primeiro objetivo, na verdade, era a OAB, a prova da OAB. Então eu tentei Uhum. conciliar um e outro. Aí eu peguei o livrinho pequeno do Bernardo Gonçalves, sabe? Sim, Constitucional, sim. para fazer uma base em constitucional já, e também consegui já estudar para a segunda fase de uma OAB. Aí, no meio do quinto ano, eu consegui ser aprovado já na OAB direto e comprei o passaporte do revisão. Então, vamos dizer, desde o último semestre da faculdade eu já estava estudando Então para você concluir adquiriu o passaporte já durante a faculdade, ainda, no fim. isso, no último Legal. semestre. Ia começar o último semestre, recebi a aprovação da OAB uma semana depois de ter fechado o curso. Fiquei até com medo, porque se eu não passar na OAB, o curso vai ter que esperar. Mas deu tudo certo, graças a Deus. Então, foi um momento muito importante para antecipar essa preparação, né? Se Sim, não tivesse sim. feito isso, eu até poderia passar, mas poderia demorar mais. Então, tudo aconteceu, Então, acho, da melhor maneira possível. só abrindo um parênteses rapidinho, tem uma coisa que acontece muito. Assim, eu acho que é 90% dos nossos alunos, dos estudantes. O cara, ele tem que refazer a faculdade
depois da faculdade, porque não estuda durante a faculdade. Esse é um defeito nosso, vamos dizer assim, estudante de direito, sabe? Então, por isso que, cara, que às vezes a caminhada fica muito longa, né? Porque o cara vai demorar mais 1, 2 anos depois para aprender o que ele devia ter visto lá na faculdade, só que não viu, porque, enfim, e a vida é assim, né? Assim, existe uma diferença muito grande entre o estudo da faculdade e o estudo para Claro, concurso. claro. Agora, se você consegue já antecipar uma base, antecipar algumas coisas durante a faculdade, você vai ganhar esse tempo depois. Ganha, E a nossa, ganha grande muito. vantagem é essa. Uhum. E no quinto ano, eu comecei a me antenar um pouco mais sobre como estudar para o concurso. Então, Entendi. antes eu tinha a visão de que eu ia ter que pegar livro capa a capa. Eu comecei a me antenar no Instagram, inclusive por suas caixinhas as famosas Legal. caixinhas de pergunta, e eu vi que precisava incluir uma jurisprudência, não conhecia o Dizer o Direito, tinha esse pecado na faculdade, não conhecia o Marcinho, e também não dava tanta relevância para a lei seca, eu pegava mais pela doutrina. Então, eu precisava fazer esse complemento para poder direcionar mais para o concurso, que foi o que aconteceu com o curso do Revisão PGE mesmo. Eu me antenei no mundo do concurso, comecei a fazer questões, fiz muitas questões, e aí já mudei o estudo, vamos dizer, um estudo inicial para um estudo de alto nível, um estudo bem rentável. Entendi, entendi, bacana. Tá. Na faculdade você estudava por livros, né? Até chegar ali no quinto ano. Sim. Você leu, tipo, um manual de cada disciplina relevante? Como é que você fez? Você estudava capítulos isolados? Como é que você fazia isso daí? Então, na faculdade, eu estudava capítulos isolados. Mas eu recomendo, se alguém estiver na faculdade ainda, estuda o capa a capa. Eu comecei a fazer isso depois da faculdade. Independentemente de cronograma de professor, se o professor está atrasado, se ele pulou determinada matéria, dá uma lida no manual. Ele vai te ensinar, você pelo menos vai ter um conhecimento, mesmo que superficial, daquele assunto. E aí, se você precisa estudar isso para o concurso, você acaba já tendo uma base pequena e vai aperfeiçoando. Mas na faculdade eu lia capítulos. O professor dava a matéria, eu fazia a leitura em casa, dos manuais. Entendi, entendi. E aí, ali no quinto ano, você adquiriu o extensivo, passaporte. Você leu o extensivo todo? Sim. Fiz mais de uma vez, porque acabou um ano, Legal. e depois eu revisei com o extensivo. Aí, professor, eu tinha até separado aqui para comentar com o pessoal. Acho que os 4 pontos principais hoje para você ser aprovado no concurso é você ter um estudo com lei seca, jurisprudência, doutrina e fazer questões. Esses 4 vão abranger todas as áreas. E a questão da doutrina, eu estudava pelos PDFUs do Revisão, PGE, e também tinha meus manuais. Então, eu estudei o Bernardo Gonçalves, a Marinella, o Ricardo Alexandre, tributário, o Harrison Leite, financeiro, os clássicos, né, de concurso público. Mas o dia a dia meu era seguir o cronograma do Revisão PGE, do extensivo. Entendi. Legal, cara. Eu acho que você estudava muitas horas por dia, né? Para ler tudo isso. Quanto tempo? Tive o privilégio de só estudar, professor. Isso não posso deixar de conhecer. Claro. Muito. E aí, tem um outro lado. Mas aí você conseguia aproveitar esse tempo. Você conseguia estudar umas 8 horas por dia, assim. Exatamente, ou até um pouco mais. Eu tenho esse lado ruim, porque como você só estuda, você não tem para onde fugir. Você tem que sentar e estudar o máximo que puder. Sim. Não dá para você se auto-enganar, né? Poxa, tem tempo livre? Aproveita. Eu estudava muito tempo mesmo. Entendi. Bacana, legal, cara. Aí você falou que você colocou seus 4 pilares aí, bacana. É isso mesmo, estou 100% contigo aí. Questões não. Lei seca. Como é que você estudou lei seca, cara? Então, eu fiz poucas provas, professor. Fiz 2 PGM, que era aqui perto, e a PGE Espírito Santo, e depois já entrei nas federais. Nessas 2 PGMs, eu fiquei a 3 pontos do corte. E eu vi que eu tinha uma defasagem muito grande na lei seca. Ela estava me impedindo de chegar na segunda fase. Aí comecei a estudar lei seca, ia muito pelo VAD, aí depois veio o LEGPROC, do Revisão. Aí eu comecei a fazer os 2, porque rendia mais. Já vinha com julgado, já vinha com tudo. Então eu fiz esse estudo de lei seca e na PGE do Espírito Santo já consegui ir para a segunda fase. Então a lei seca foi o que deu a virada para mim. Sair de uma primeira fase para ir para uma segunda fase. É um estudo legal, cara. E é legal que isso não é isolado seu, sabe? Sim. Isso é muito comum, assim, tanto que é o que eu considero o principal erro dos bons estudantes, sabe? Porque quem é mau estudante erra em tudo, né? Mas quem é bom geralmente comete um ou outro erro. E é muito comum esse de negligenciar a lei seca. O bom é que você identificou e corrigiu rápido, assim, né? Foi porque eu fiz as
provas. Então, Isso. eu vi que eu tinha uma dificuldade muito grande em financeiro, por exemplo. Aí eu Uhum. consegui o manual do Harrison para depois ler a lei seca, porque não, é difícil você começar já de cara numa Não, lei de não. A lei responsabilidade seca de fiscal. cara é tenso. Coisa de doido. Sim. Então, eu fiz esse passo a passo. Um dos pontos principais para mim é a questão da autoavaliação. É você ver no que você está pecando, no que você pode melhorar, qual matéria te derruba, e você ir contornando isso, porque você tem o tempo e tem que ir aprimorando. Então, poxa, você fez uma prova, errei questões que eu já vi, preciso me atentar para a revisão. Errei Sim. coisas que eu nunca vi, tenho que aumentar meu leque de estudo. Esse aprimoramento constante. Entendi, todo sentido. Então você estudou pelo Vademecum e pelo LegProc, para melhorar na lei seca, vamos dizer assim. Beleza. Sim. E nas questões, cara? Você fazia que concursos? Você tinha um horário para fazer questão? Você tinha algum método para fazer questão? Sabe? Como é que era assim, o seu dia a dia nisso? Professor, em questões, eu assinei o que? Concursos, fiz 9.500 questões durante esse tempo de preparação. Bom, E também bom. eu fazia as questões do foco total, porque uma das Legal. maiores vantagens do foco total é que ele vinha com muita questão de jurisprudência recente. Então, eu me Ah, é. atualizava Sim. na jurisprudência pelo foco total. E também os simulados de revisão, eu fazia alguns simulados. E provas, né? Eu acho que saiu a PGE Goiás, aí eu fiz a prova aqui em casa. Sempre tentava Ah, você fazia estar as por dentro. provas em casa, assim E mesmo, a fiz a, prova completa, fiz a assim. da Lesp, a de Goiás, a de Paraíba. Eu imprimia e fazia aqui em casa. Essas Bacana. provas aqui. E em relação às questões, tinha dia que eu fazia aquilo que eu tinha estudado e tinha dia que eu simplesmente tinha um filtro bem amplo de todas as matérias mais importantes, separava por uns 3, 4 anos para trás, e, por exemplo, Sebrasp, Vunesp, que eram bancas que faziam provas que eu pretendia. Então, eu usava esse filtro amplo e o que viesse eu ia respondendo. Baixei o aplicativo também, então às vezes estava de bobeira, eu fazia uma questão ou outra no celular, dependendo de onde eu estava. No fim, deu tudo isso de questão. Mas, Entendi. Não, e aproveitar esse tempo que a gente tem assim é bom, né? Para fazer questão, porque questão você pode fazer uma só e já valeu ali aqueles 2 minutinhos, sim, né? Diferente de ler um texto, né? Que você precisa exatamente. ter um tempo grande para o texto fazer sentido, assim. E aquele papo de que a banca realmente repete questões é verdade, gente. A banca Repete. realmente repete muitos temas, muitas questões. Sim. Eu lembro quando eu fui fazer a municipal aqui da minha cidade, era VUNESP, e aí caía a Lei Maria da Penha. Eu não fiz um reta final para essa PGE, para essa Sim. PGM. E eu comecei a fazer algumas questões de difuso e coletivo. Caiu a mesma questão que eu fiz na prova. Eu só acertei porque eu tinha feito a questão. Não precisei estudar, manual, nada. Só por ter feito a questão eu consegui um ponto. Então, Entendi. realmente, fazer questão é muito bom, para você saber o que te espera. Entendi. Que município é, cara? O seu aí? Eu sou de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Ah, Presidente Prudente é grande, assim. Não, 250 mil habitantes, mais ou menos. Então, a prova aí foi uma prova jurídica mesmo ou foi dessas PGMs, assim, que às vezes cai muita coisa diferente, assim? Foi jurídica. Eu não, assim, não pretendi fazer prova que fugia do direito. Só que algumas matérias eram alheias ao básico das procuradorias, Sim. igual cursos coletivos, Maria da Penha, Estatuto do Idoso. Aí isso daí eu nem me preocupei, eu fui pela experiência. A prova foi 2 meses depois de eu me formar. Poxa, aqui no quintal de casa era uma oportunidade, banca VUNESP, uma Claro, banca claro. boa, Pô. era a oportunidade de eu fazer uma prova. Não, mandou bem demais. Tinha que fazer mesmo. Tá. Ó, o edital da AGU saiu em dezembro de 2022. A prova da PGE Espírito Santo foi depois disso. Não, Já foi foi em 2020. 7 de março, eu acho. Foi um mês antes. A Objetivo do Espírito Santo. Foi um mês antes. Um mês antes. Nessa Uhum. Objetivo do Espírito Santo, você passou. Você não passou, foi na discursiva, né? Isso. Eu fiquei na discursiva dela. Entendi. Então, quando chegou a AGU, você já estava, eu acho, com a autoestima boa, né? De você, pô, já passei uma objetiva e tal. E como é que você fez o reta final da AGU, cara? Porque eu vi que você formou a base legal, você já estudou na faculdade, aí você fez o extensivo, ficou revisando o extensivo depois, então, tipo, você estava com a base forte. Mas e esse reta final ali? Porque a AGU teve um tempo grande ainda, né? Eu nem lembro quando foi a prova objetiva, mas foram vários meses, foram uns 4 meses, eu acho, assim. Tipo. Abril, é. Então 30 de era abril também. tempo suficiente para fazer uma revisão legal. Como é que você fez? Como é que você estudou?
assim, sua rotina de estudo já no pós-edital? Bom, eu seguia o cronograma do reta final da revisão. Assim, eu gosto muito de ter essa direção no estudo. Então, hoje você tem que estudar tal coisa, beleza. Só que eu não me limitava ao PDF. Então, se eu via que eu tinha que estudar, sei lá, controle de constitucionalidade aquele dia, Uhum. eu já expandia para as leis de ADI, eu expandia para jurisprudência. Então, eu tentava complementar o máximo possível. E eu assistia também umas lives do Estratégia. Estratégia, eles tinham algumas lives e acabava Legal. que eu colocava elas para tentar absorver o máximo de conteúdo possível. Principalmente naquelas Uhum. disciplinas que a gente não tem costume, né? Econômico, Sim, a sim. legislação da AGU, teve muita coisa alheia. Então, essas matérias eu acabava assistindo muitas lives. Entendi. Ah, Mas uma coisa que eu nem basicamente no perguntei, cara. cronograma. Você assiste vídeo aula? Não tenho costume, não gosto. Mas acho que ali era um momento de tudo ou nada, então Sim, abri exceção. entendi. Mas pessoalmente eu não gosto desse tipo de aula, eu prefiro ler. A leitura faz eu absorver mais. Entendi, entendi. Então, tá. E nesse. Lá pra G, eu acho que a gente, inclusive, tinha Leg Proc no cronograma, não tinha? Já tinha, sim, se eu não me engano, Ah, já e aí tinha. você seguiu também, fez essa revisão de lei Foi, seca lá foi. também, assim. A lei seca, eu peguei bastante, bem pesado na lei seca também, Entendi, para conseguir chegar. saquei. E você já foi bem já na primeira fase da AGU? Você já ficou entre os primeiros? Como é que você foi, assim, de resultado? Não, na primeira fase eu acertei 76 na de advogado na União. Acho que o corte ficou 72. É, Por aí. passou bem, mas assim, Não, não nada ficou lá em excepcional. cima, passou bem É, só. aí eu não fiz a PGF, eu peguei a dengue pela primeira vez e me derrubou de um Putz, jeito. Foi. que azar, mano. É. E aí eu fiz a PFN e eu fiquei com 82. A PFN eu fui muito bem fazendo. Uhum. Aí minha nota já foi bem lá pra cima. Mas você estava estudando mais para uma delas, assim, ou você estava estudando para as três mesmo? No começo, como os editais eram muito parecidos, eu estava estudando para as três. Porque na própria AGU caía, se não me engano, tributário, na primeira Sim, fase, então sim. dava para fazer estudo geral. Eu comecei a direcionar mais na segunda fase. E aí, como a de advogado da União vinha antes, focava naquilo ali, né? Seria mais razoável cobrar, depois dava um foco maior para a PFN, parte tributária, financeira, econômica, e principalmente na prova oral. Aí a prova oral, sim. Primeiro eu foquei só na de advogado da União e depois na PFN. E as matérias eram muito limitadas. Mas no começo, não. No começo era tudo. O edital inteiro. Saquei, saquei. Bacana, legal, legal. Fez, porra, tá? Foi bacana. Tá. E aí, para discursiva? Você já tinha feito a discursiva do Espírito Santo, mas tinha sido só única, né? Sim. Não, as daqui, as municipais, tinham discursivas. A gente fazia no Ah, mesmo dia, era junto, inclusive, no mesmo mas final de acabou que semana, não assim. corrigiu. Acabou que não corrigiu, né? Porque eu não consegui passar para a segunda fase daqui. Aí, no Espírito Santo, eu fiquei na discursiva. E para a AGU, eu misturei o revisão PGE, que, como eu tinha um passaporte, eu tinha acesso à discursiva, e também o pessoal do treino. Eu conhecia o Legal. trabalho do Yasmin já por conta da revisão, e Sim. juntei com eu fiz os dois. O João Marcelo também me ajudou muito, a Yasmin, e fui tocando com os dois. Uma das vantagens do passaporte, gente, e aqui eu não combinei nada com o professor de coração, é que ele permite você antecipar algumas coisas. Todas as aulas, tudo vai estar lá já. Então, se você quiser, por curiosidade, ver algum curso de discursiva, antes de ter passado por uma discursiva, você pode. Você pode se antecipar, você pode ver o modelo de peça, o modelo de contestação, tudo. E se quiser treinar também você pode. Então, teve essa vantagem. Antes eu dava uma olhada naqueles modelos, nos esqueletos de prova, né, que vocês disponibilizam. Eu já tentava ficar um pouco mais adaptado. Se eu passasse uma segunda fase, já tá com aquilo mais vivo na cabeça. Então eu fiz esses Entendi. dois Legal. jeitos e Legal, é treinei bom muito. mesmo. Isso foi importante. Escrever. Pegava os blocos de folha, ia fazendo simulados, questões, fazia direto isso. Foi muito Entendi. importante. E aí você fazia mesmo a questão, assim. Você pegava um papel e respondia como se estivesse na prova, assim. Isso. Pegava o papel e fazia igual, era um parecer, 3 questões. Eu fazia desse jeito, para treinar. Às vezes, se eu não tinha muito tempo, eu fazia uma questão isolada, só para poder manter Uhum. o ritmo, né? Manter o estilo de prova.
mas eu tentava o máximo possível fazer certinho. E o treino tinha alguns simulados, revisão tinha simulados também. Isso é bom porque direciona a gente, né? A gente não precisa ficar perdendo tempo em procurar questão, procurar o jeito de estudar. Já vem pronto, a gente só continua. Isso aí, isso aí. Tá. Aí, beleza. Aí agora passou na discursiva, foi para a prova oral. Primeira prova oral da vida, assim, né? É, Começando só pelo aspecto meu psicológico. Você se sentia confiante para a prova oral, cara? Porque às vezes a gente se sente natural. Tipo assim, você fala bem falando aqui comigo, assim, sabe? Então, como é que você se sentia antes de ir para a prova oral, assim? Sim. Olha, é uma montanha-russa. Sim, Em semanas que você fica bem, que se a prova fosse ali, parece que você chegar lá e se dá super bem. sim. E tem outras que você não sabe nem seu nome. E nesse ponto, o essencial é o apoio das pessoas que estavam ao meu redor, minha família, amigos meus, e isso daí foi Uhum. indispensável para poder levantar naqueles dias. Mas, igual eu falei, eu dei monitoria na faculdade, eu não tinha esse problema de falar, não tinha a inibição de conversar, apresentava trabalho, tudo numa boa. Então, o meu maior medo, acho que era realmente não saber a resposta. De travar ali e falar, putz, eu não sei responder isso, e agora? Não posso Uhum. nem falar. E se eu souber, eu ainda vou conseguir me expressar, vou conseguir falar. O meu maior medo era esse, por isso que eu insisti muito na revisão. E também, eu conheci um colega meu na segunda fase aqui em São Paulo, e a gente fez amizade e já começou a treinar para a prova oral assim que viu que deu certo na segunda fase. Teve, Ah, no começo, massa. foi muito importante isso. No começo a gente treinava quase todo dia. Eu fazia algumas questões para ele, fazia para mim, tudo online, porque na minha região ninguém passou. Não conhecia ninguém daqui para poder Uhum. treinar. Mas o online foi ótimo também. E é muito engraçado ver a evolução. E Muito, na primeira vez que a né? gente se reuniu, show de gaguejada, mas depois de Sim. um tempo, estava muito bem executado. E o treino foi essencial. E eu fiz Você também treinou todo dia, cara? no começo, sim, a gente treinava todo dia. Às Legal, 7 velho. horas da Porra, noite, legal, velho. entrava uma horinha, pelo menos, fazia. É, Depois foi ficando é, difícil treinar todo dia. assim, você tem uma característica, cara, que é muito boa, porque assim, você executa de verdade aquilo que a gente recomenda que as pessoas devem fazer, mas que ninguém faz, tá ligado assim? Então, por exemplo, tipo, para discursiva, pô, é muito importante escrever as peças inteiras, mas dá uma preguiça do cacete, assim, né? Sabe? Então a maioria não faz. Para prova oral, pô, treinar todo dia, principalmente no começo mesmo, quando você vai pegar o jeito, assim, ainda. Pô, ajuda muito, cara, porque você vai pegando muita desenvoltura, né? Que legal, Exatamente. cara. Que massa que você fez. É assim, você precisa de um curso bom? Com certeza, para te dar o material, para te dar todo o suporte necessário. Mas você também precisa dar conta da prestação, você é uma via de mão dupla. Não adianta você ter um curso bom e não ter o empenho, né, de estudar, de fazer seu dia a dia bem feito. E o inverso é verdadeiro. Você tem um curso ruim e você ser muito esforçado. Então, quando junta esses dois, o seu empenho, o seu esforço com um curso bom, eu acho que o resultado é uma questão de tempo. Foi fato, fato, fato. Aí não tem nem, É, tem nem como discordar. Essa é a fórmula mesmo, assim, né? E assim, e tem uma coisa que a gente tem que aceitar também, somente quando tá começando, que assim, vai demorar, né, cara? Vai demorar para você ver, ó, você, pô, você estudava de verdade, você é claramente alguém que tem uma grande capacidade, assim, sabe? Olhar para você. O Thiago é quem, cara? meu tio. Ah, que É uma massa. família Pô, coruja que parabéns está pro por meu sobrinho aqui. aí, Vixe, Thiago. Então, assim, claramente se é alguém que tem uma grande capacidade e tal, ainda assim é uma coisa de anos, né? Tipo, você adquiriu o passaporte ali o quê? No final de 2021, né? foi. Então vai fazer 2 anos aí agora mesmo, mais do que você já estudava na faculdade, né? Então, assim, é massa ter essa consciência que vai demorar, mas que tem que dar o máximo, né? Tem que ter pressa, sabe? E aí, que nem você falou, estudar cada momento que tiver oportunidade ali para fazer acontecer, né? Mas assim, professor, eu também não cometia exageros, não. Aquela história do estudo enquanto dormem, para mim, nunca foi Sim, é foda. uma verdade, sabe? Não gosto disso. Eu acho que a gente tem que seguir o nosso ritmo. Eu tive a oportunidade de seguir num ritmo mais forte, porque, igual, eu só focava nos estudos. Agora, tem gente que não tem essa oportunidade. Mas ainda assim dá. Pode levar um pouco mais de tempo, vai desgastar mais um pouco, só que ainda dá. Então, eu sempre
levei, ó, fui em aniversário, tive casamento, fui em show. Não foi aquela loucura de minha vida estar voltada a isso. Porque algumas coisas a gente acaba por deixar de lado. Eu sou uma pessoa muito caseira. Então, poxa, eu pensava, eu saí na sexta, vou voltar de madrugada, aí no outro dia eu já não consigo acordar cedo para estudar. Eu evitava. Mas não é que a vida para o máximo possível. Existem coisas que a gente tem que fazer, principalmente na fase oral. Que aí eu comecei a relaxar um pouco mais para ficar com o psicológico bom e enfrentar a prova. Sim, sim. Você namora, cara? Curiosidade Não, inútil, não. mas. Não, mas é uma curiosidade relevante, porque Sim. existe uma diferença, né, entre o Uhum. concurseiro que namora e o que não namora. Sim, A sim. questão da dedicação, por exemplo, eu estudava de domingo. Seria muito difícil eu ter uma namorada e estudar no domingo, porque, poxa, seria injusto com ela até, não é? Uhum. Vou passar em casa aqui estudando. E a questão de oportunidades também. Eu acabava ficando mais em casa, não saía para conhecer ninguém, então não deu certo. Mas cada coisa ao seu tempo. Entendi, entendi. Mas é que também assim, é que tem dois tipos de concurseiro solteiro também, né? Tem o concurseiro solteiro que estuda e tem o concurseiro solteiro que tá na caça, né? Aí esse é o pior cenário possível, sabe? Porque aí você perde muito tempo, aí você vai beber mais, aí a coisa vai desandar, assim, sabe? Que as coisas na vida simplesmente acontecem, né? Se eu tivesse tido a Uhum. oportunidade de conhecer alguém Sim. bacana e entrasse nesse momento da minha vida, tudo bem. Só que como não teve, não adianta É ficar claro. remoendo, né? Então, Uhum. vida que segue. Ana Carolina já falou que agora vai ter muito tempo para namorada e É, tal. É se verdade. Deus quiser. Por falar em muito tempo, cara, você vai continuar fazendo prova? Professor, a AGU era realmente meu sonho desde a Que faculdade. legal, Então, cara. se eu ficar bem classificado, se eu tiver reais chances de ser nomeado, eu não pretendo fazer prova. Para No mim, provisório, você está em que colocação? estou em 49, Ah, 49. difícil cair, cara. E Para o além do problema é que eu 100. não tenho muito título por conta da idade. Você tem alguma Então, pós? eu tenho 2 pós e 1 ano de prática. Não, tá dentro de mar. Ah, tá. Não, mas você tem os 2 anos de prática durante a faculdade? Só que eu contei na prática jurídica com o estágio da faculdade. O estágio não entra como título. Então, eu tenho Tá 1 ano bom, de tá bom. prática forense e o resto de estágio supervisionado na Não, faculdade. você tá dentro demais. Você tá dentro demais. Assim, quem tem duas pós não ganha posição nos títulos, mas também não perde, sabe? Aham. Então você vai ficar mais ou menos isso. Talvez perde ali 5, 6 posições, mas tipo assim, entre os 100 é certeza. Você Que deve saber bom. mais que eu até dessas fofocas, assim. Tem uma chance já de nomearem 200 na primeira, sabe? Que isso Aham. não é informação oficial da AGU, mas é informação que vem da ANAUNE, né? Da associação. Então assim, você tá dentro. Não tem nem perigo aí, assim. Pô, e parabéns, Se Deus cara. quiser. Parabéns de verdade, não. Você Obrigado, professor. é legal. Eu vou deixar essa sua live aqui já anotada, aqui o link dela, salvo, porque é a live que eu vou indicar para quando alguém perguntar, tipo assim, olha, como que faz meio que um estudo, vamos dizer, padrão, assim, sabe? Tipo assim, ó, o que você recomenda que se faça? É basicamente o que você fez, Matheus, sabe? Em todos os momentos do estudo, assim, cara. Não é à toa que você teve resultado tão rápido, assim, sabe? Impressionado, de verdade, com quanta clareza você tinha nos estudos, porque é muito comum as pessoas terem um grande problema de método de estudo, assim, sabe? O cara não sabe se estuda por livro ou se estuda por PDF, e aí às vezes ele começa fazendo resumo, aí depois abandona o resumo, aí vai fazer questão, aí vê que questão não tá dando, sabe assim? Fica meio que Aham. numa confusão, e você foi muito, muito assertivo em cada momento, assim, parabéns de verdade, cara. Muito bom mesmo. Obrigado, professor. Só queria. Eu tinha notado aqui um Manda aí. recado pro pessoal. Que assim, o estudo para o concurso público, ele é muito solitário, mas não é um caminho que a gente faz sozinho. Ele é muito solitário porque 99% do seu tempo vai ser sentado numa cadeira, com um livro na frente, com um notebook. Só que para você fazer isso por 1, 2 anos, 3 anos, você precisa de pessoas especiais que te apoiem. Você precisa desse conforto, desse carinho. Eu tive dos meus pais, tive da minha família inteira, na verdade, amigos.
E eu conheci muita gente boa nesse mundo do concurso. E o principal disso foi ver que eu não estava sozinho. O sacrifício de sair, a vida que parecia não desenrolar, é de muita gente. Muita gente estava nessa também. Estudando, sacrificando, às vezes um final de semana, um feriado. Isso foi muito reconfortante, porque eu me identifiquei nessas pessoas. Conheci muita gente boa. No curso de prova oral que eu fiz em Brasília, com revisão. Conheci a Dani, do Revisão PGE. Conheci gente boa, incrível, até no corredor do hotel indo para a prova oral. Assim, é uma experiência muito boa, muito gratificante. Então, gente, aproveitem, estudem mesmo, que vale muito a pena. Esses 3 dias, para mim, acho que compensaram todo esse tempo para trás. Muito gratificante. E se tiver uma pessoa só que te apoia, que te dá energia boa, faz isso por ela. Porque ela vai ficar feliz, vai comemorar como se fosse alguma coisa dela. Vai valer muito a pena, de coração. Desejo uma boa sorte para todo mundo que estiver nessa jornada de concurso público e que Deus abençoe vocês, de verdade. Show, cara, que massa. Cara, a Ana Carolina fez uma pergunta interessante que você tinha alguma referência? Tipo assim, quando você entrou na faculdade, a impressão que dá falando contigo é que meio que você já sabia o que fazer, mesmo sem saber, ninguém sabe de verdade, mas já tinha uma noção. Você tinha algum, sabe? Tinha alguém assim que você se espelhava, alguém da família, alguém mais, enfim, sei lá, você tem muita clareza em como estudar. Assim. Como é que você adquiriu isso, cara? Professor, em relação a escolher a AGU, porque meus pais, eles são procuradores municipais. Então, a advocacia pública era minha meta desde o começo. Eu sabia já o que eu queria, que era advocacia pública por conta da atuação deles. Eu achava uma atuação relevantíssima e muito gostosa no dia a dia. Agora, essa questão de clareza no que tem que fazer, eu acho que é uma coisa que eu adquiri desde pequeno. Desde a escola eu estudava muito, mesmo as matérias que eu não gostava, eu ganhei medalha na escola. Então, assim, foi uma coisa desde o início. Não... Agora, a disciplina e a responsabilidade em relação ao concurso, acho que foi a vontade de passar. A necessidade de, putz, tem que passar, quero passar logo, quero, né, tocar a vida. Então, isso deu uma disciplina, deu o dia a dia ali para eu persistir. Mas não tinha ninguém, assim, referência em relação ao concurso público. Essa pessoa passou e me espelho nela. Não conhecia alguém. Entendi. Legal, cara. Legal. Então, seus pais são advogados públicos, bacana. Aí mesmo de Presidente Prudente? Eles atuam aqui na região. Entendi. Cidade da região. Saquei. O Tássio perguntou sua rotina de simulados. Você até falou um pouco pra gente, mas só pra reafirmar, assim. Quando você ia fazer um simulado, você fazia ele de uma vez, cara? Sabe? Tipo, você sentava e fazia como se estivesse simulando uma prova mesmo? Sim, eu não contava tempo, né? Mas... Porque o simulado que eu mais fazia era o do foco total. Se não me engano, eram 30 questões toda semana. Isso. E pegava a revisão ali, principalmente da jurisprudência. A jurisprudência informativa que saía logo, ele já estava no foco total. Então, era uma revisão / questões que eu fazia. E, de vez em quando sobrava um tempo maior, aí sim eu fazia um simulado maior. Isso, até mesmo provas que já tinham ocorrido, né, eu imprimia elas e fazia, aí sim eu contava o tempo. Agora, o simulado que eu mais fiz foi o do foco total. Saquei. Aí você falou que você fez umas provas também, né? Prova de verdade fazendo em casa, assim, né? Tipo da PGE Goiás e tal, né? Fiz. Eu fiz também e ajudou bastante para ter aquela sensação de como as coisas acontecem, o que é cobrado, como é cobrado. Foi bom também. Massa. Tá. E quanto a método de estudo, de leitura, assim, cara? Você só lê corrido? Você grifa? Você faz resumo? No começo, eu até tentei fazer resumo. Quando eu comecei a ler o Bernardo Gonçalves, eu tenho um resumo desse tamanho dele. Eu tentei resumir. Resumir o Bernardo é foda, velho. Só que eu acabei que nem usei esse resumo. Então eu fiz ele e deixei de lado. Aí eu percebi que sem o resumo eu rendia mais. Eu grifo material, eu grifo meus livros. O PDF não, porque eu não tenho costume de imprimir. Agora, meus livros eu grifo, só que eu não tenho costume de resumir. É aquela história, se para você o resumo vai ser eficiente, faz, não tem problema. Agora, se não beleza. Segue o jogo, cada um tem que se adaptando de acordo com o seu jeito também. Claro, concordo plenamente. Concordo plenamente. Sou eu cá perguntou se você estudava pelos PDFUs, foi, né? Foi, PDFUs. E aí, de vez em quando também, né, vinha um PDFite. Eu estudei pelo material
dou revisão e algumas doutrinas, assim, mais para dar um aprofundamento, às vezes, algo do tipo. Só que os PDFUs foi minha base de estudo. Que neles, eles condensam as quatro coisas que eu falei. Você vai ter o quadrinho ali com a lei seca, aí você vai ter os julgados recentes, porque é fácil de atualizar, né? O PDF está sempre atualizado, e vai ter a parte da doutrina também. E até as questões de prova tem, né, no PDFU, das provas passadas, tem a questão ali na hora. Ele era um material básico meu. Entendi. Agora eu quero a sua opinião sincera, cara. Sincera mesmo. Porque, enfim, é uma pergunta que o Pablo fez que fica meio propaganda revisão. Mas eu quero a sua opinião de verdade. Assim, eu tenho a minha, mas eu quero a sua de verdade. Você acha que é possível passar só com os PDFs? Sem ler livro? Olha, dependendo do concurso, sim. Dependendo do concurso, não. Boa. Porque, assim, não é um problema do PDF. É simplesmente o jeito que as provas são realizadas. Então, às vezes, vai vir uma teoria... Não precisa ir longe. A teoria a prova discursiva de advogado da União, teoria da ruína, a teoria do... Nem lembro mais que caiu. Então, assim, aquilo não está no PDF, mas, poxa, quem esperava teria que estudar aquilo para poder responder uma prova, sabe? Agora, sei lá, se alguém pegou o livro de fulano de tal e tinha, beleza, se deu bem. Mas é difícil você prever isso. Então, Claro. sim, o PDFU, ele supre muitas necessidades. Agora, dependendo da prova que você for fazer, aí seria bom, sim, você arranjar uma doutrina. E tem doutrina que ainda você lê e você fala assim, poxa, mas não podia ser melhor também, completo isso daqui, não está me ajudando tanto. Então, gente, eu acho que a melhor maneira é você ter várias fontes, poxa, esse tema tá difícil, vou sair pesquisar ele, vou dar uma olhada para ver se eu consigo entender melhor e tal. É muito difícil você ter um único meio de estudo e seguir ele. Então, minha base era o PDFU e algumas coisas eu complementava com a doutrina. Entendi. Bacana. Bacana, uma boa mescla aí. A gente tem alguns alunos do Revisão que só estudaram os PDFUs, sabe? A gente tem outros que estudam basicamente por livro e às vezes usam o PDFU para complementar alguma coisa. Então, já tem outros que é PDFU o tempo todo e livro, um capítulo ou outro específico. Enfim, tem para todo gosto aí, assim, sabe? Você é meio que um meio termo aí, assim, né? PDFU de base e doutrina em alguns aspectos, assim. E teve uma época que eu peguei algumas coisas do PDFU e coloquei no meu livro, porque não tinha. Tinha algumas teorias, algumas classificações que não tinha no meu livro, mas tinha no PDFU. Por isso que eu falo que é uma coisa que você tem que se adaptando. Tem que ver se tá bom aqui, tá bom ali, vai se ajustando e segue. Entendi. Isso aí. Já fugindo um pouco do nosso tópico, assim, aqui, que a gente fala de concurso e tal, mas só curiosidade minha. Você tem vontade de seguir carreira acadêmica, cara? Fazer mestrado e tal, assim? Tenho essa vontade. Mestrado em Coimbra, já tem até o lugar. Legal, Só falta a oportunidade. Mas eu tenho vontade, sim. Eu gosto muito de estudar. Eu sempre fui muito dedicado ao estudo. Não empresarial, essas coisas de doido, mas matérias, né? Eu gosto muito de constitucional, administrativo. Eu gosto de estudar, mas tem limite também, né? Exatamente. Tudo tem seu limite. Então, eu sempre tive prazer em estudar, em conhecer, aprender coisa nova. E para mim, a carreira acadêmica é assim, uma oportunidade muito grande. E também a oportunidade de você ter contato com as pessoas. É uma carreira que você está muito ligado à vida de outras pessoas. A chance de você dar uma dica ou fazer alguma coisa que mude a vida de alguém é enorme na carreira acadêmica. Eu vejo desse jeito. Sim. O Otávio Luiz, sabe? Eu acho que ele, inclusive, ele redigiu as discursivas. Ele é da AGU, né? Tipo, ele é da... Sim, ele é da... Não, acho que ele é da AGU e foi indicado, né, para ser ministro do STJ. Sim. É porque, assim, é porque a gente, na área pública, a gente não estuda muito doutrina pesada de civil, assim. Mas existe uma divisão dentre os civilistas brasileiros, assim, né? Tem a galera do direito civil constitucional, que quer aplicar direto os direitos fundamentais, e tem a galera que chama de direito civil contemporâneo, sabe? Que quer fazer um direito civil um pouco mais puro, vamos dizer assim. Do direito civil contemporâneo, ele é o maior doutrinador do Brasil, sabe assim? Então, tipo, você vê o cara, ele é da AGU e ele é gigante academicamente mesmo, assim, gigante mesmo, sabe?
Então, pô, cara, aí eu até lembrei, sei lá, lembrei, por isso que eu perguntei isso pra você, assim, porque, enfim, estando na AGU não te atrapalha em nada, eu penso que pode até te ajudar nessa carreira e pela conversa parece que você tem cara que vai gostar, assim, sabe? Que vai curtir. Se Deus quiser, professor. Acho que essa aprovação na GU vai abrir muitas oportunidades. Por isso que vale a pena insistir, vale a pena você ter um dia ruim, descansa e no outro levanta e vai atrás, porque é uma coisa assim sensacional. Eu tô besta até hoje. Recebi o resultado domingo de madrugada e até hoje eu Sim, não recuperei. sim, sim, show de bola. E tem uma coisa, cara, que assim, pô, pra mim isso pesa muito, isso eu acho muito legal, porque você já tem a sua vida profissional garantida, assim, né? Então, tipo assim, pô, eu quero seguir carreira acadêmica. Pô, carreira acadêmica às vezes demora para engrenar, demora para, sabe, para ter retorno financeiro, às vezes nunca tem um retorno de verdade. Mas você não precisa se preocupar com isso. Você vai ter seu salário todo mês, sabe assim? Tipo, é legal ter essa paz de espírito, assim, sabe? Acho que dá até para se dedicar mais, né? É uma coisa que você vai fazer por Sim, um prazer maior, não vai depender daquilo para sua sobrevivência, vamos dizer. Então você vai conseguir se dedicar pelo prazer, pela vontade de dar uma aula, de ajudar. É muito bom isso, isso aí. de ter essa segurança. Cara, aproveitando a pergunta do Tássio aqui, diz aí pra gente quais os livros que você utilizou e, enfim, já diz o que você recomenda, vamos dizer assim. Se teve alguma disciplina que você leu dois, três, quatro, diz aquele um que você acha assim, ó, se fosse para ser só um, esse daqui, assim. Tá? Constitucional, gente, o Bernardo Gonçalves, eu acho que ele já vai um pouco além do. É muito bom o livro, mas muito bom mesmo. Só que ele já vai um pouco além daquilo que é necessário. Então, depois eu acabei comprando do Eduardo. Eduardo. Não Santos, eu lembro o nome acho, dele, né? não. Junto com o do senhor naquela edição da Juspod. Isso. Comprei o dele, eu achei um livro muito bom. Tem um certo amplitude do Bernardo Gonçalves, só que é um pouquinho mais condensado. É um livro bom também. Eu não tive a oportunidade de ler o do Francisco, o do senhor e do Léo, mas. E Uhum. do Eduardo dos Santos, obrigado. Eu acho que hoje eu investiria nesse livro. Eu comecei a ler ele já, eu achei um livro muito completo. Ele tem aquelas teorias mais específicas, é um bom livro. Legal. Administrativo, eu li pelo da Fernanda Marinella, um livro Uhum. muito bom também, porque ela é bem moderna, bem atualizada, a jurisprudência atualizada, conceito, classificação, tudo muito bom e ela tem uma didática muito boa também. Tributário foi o do Ricardo Alexandre, só que o do Ricardo Alexandre, com respeito ao autor, eu não achei que ele me suprisse todas as necessidades. Não sei se é pelo direito tributário, às vezes, ter muita coisa específica, Sim. às vezes teria que suprir com uma legislação especial, algum livro assim, mas ele é bom para você ler. Poxa, eu quero ler um livro de tributário para você ver do que se trata e uma faculdade, aí vale muito a pena. Agora, eu ainda sinto que falta algumas coisinhas nele para você seguir no estudo do concurso. E o outro foi processo civil, eu fui no Daniel Amorim. Daniel Legal. Amorim, dele na faculdade já e fui com ele. Uhum. Pouquinho. De todos que você falou, foi o único que também foi o meu livro, assim, sabe? O Daniel? Foi. É um A livro muito Marinella eu até li, bom. mas eu não gostei na época. Eu acho, sinceramente, que ela modificou bastante o livro dela. Por conta da Quando eu estudei para o livro Pódio. dela, ali em 2011, era ruim, sabe? O livro dela, ruim assim, com todo respeito ao autor Não, também, tal, não era legal, assim. Tanto que, não por tinha exemplo, a necessidade. jurisprudência não ficava no corpo do livro, assim, ficava isolada no fim do capítulo, sabe? Sim. Ela não explicava a jurisprudência ao longo do conteúdo e tal, então era um livro pior, assim, né? Uhum. Então, eu acho que ela teve que mudar algumas coisas por conta da Juspod, né? Porque ela entrou para aquela Sim. coleção de manuais, volume único. Então, os julgados vêm todos explicados no corpo do texto e, ao final, tem um resumo, que é típico dessa coleção, e a súmula só. Só as súmulas são listadas, mas mesmo assim ela fala no corpo do texto. Agora, o do senhor e do pessoal da revisão PGA eu não tive a oportunidade. Alguns eu até comprei antes de lançar, então eu continuei usando meus livros. Tá Daniel certo. Morim, acho que é 2020, mais ou E menos. nas Então, outras disciplinas, teve alguma que você usou livro? usei. Eu usei o Harrison Leite para financeiro. Ah, sim, é E verdade, você falou. empresarial, eu acabei pegando uma sinopse da Juspodium agora só para a AGU. Eu tinha muito medo, essa disciplina terroriza direto.
Então, eu peguei a sinopse para ver se eu me sentia mais confiante com a matéria. E um de trabalho, processo de trabalho também, mas não vale a pena, assim, eu acho que não vou comentar. Não, assim, não valeu a pena, não me deu aquela a sensação de conhecer mais a matéria como eu achei que teria. Então, foram esses, basicamente, não teve outros, Entendi. não. Ambiental não pegou nenhum, civil também não. Ah, ambiental. Ambiental eu peguei o Romeu Tomé, só que o Romeu Tomé só que não foi a sinopse, foi o Foi o normal. grande. Eu não tive ambiental na faculdade. Ó, não tive ambiental, não tive financeiro. Previdenciário eu tive no final, eu estudei também pelo do Rafael Cardoso, Colégio Pódio, muito bom também, recomendo, previdenciário. Só que O era Romeu também é esse matéria, daqui, né? Eu tenho aqui até hoje. Eu gosto eu pra não estou caramba conseguindo desse filme. enxergar, mas Ah, é verdade. o Não, normal dele, é o você tá manual. enxergando. Colégio Verdade. Pódio também, manual de direito ambiental. Eram matérias Isso. que eu não tive na faculdade, então eu já comecei estudando no concurso e foquei nelas, para poder não perder ponto com elas. Uhum. Precisava dessa base maior. Entendi. Civil não peguei nenhum. Civil. É engraçado, né? Tipo, sei lá. Você até É que eu pegou acho de que foi outras uma das matérias disciplinas que eu um mais pouco estudei na menos faculdade. relevantes, assim, né? E não pegou de É, civil, porque tava bem, assim. é que civil eu estudei muito. A monitoria que eu dei foi de civil, inclusive. Então era uma matéria que eu Ah, estava saquei. Você mais estudou muito acostumado. na faculdade. Isso. A faculdade, ela não deu um foco muito grande no direito público. Eu acabei aprendendo mais direito civil. E depois, toda essa parte de direito público eu fui pegando por conta para o concurso. E é por isso que eu acabei não pegando civil. A lei seca, com a jurisprudência atualizada e o PDFU, por exemplo, é suficiente. Muito boa. Uma combinação muito boa. Isso aí. Isso aí. Show de bola. Pô, Matheus, quero agradecer demais sua participação aí, cara. Foi legal. Aprendi bastante coisa contigo. Inclusive, e aí, por favor, não tome isso em nenhum sentido pejorativo, e não é, cara. Não é de verdade, assim, é um elogio. Você é, você é o mestre do feijão com arroz bem feito, sabe assim? Tipo, não tem nada de mirabolante no seu método. Você faz aquilo que é para ser feito de forma muito bem feita, cara. Parabéns, é exatamente assim que funciona mesmo, sabe? Às vezes tem muita gente que procura, não, porque eu preciso de um método, alguma coisa diferentona para eu ter um diferencial. Não, cara. O diferencial é fazer bem feito, com disciplina. Legal, cara. Legal demais. Gostei muito da live mesmo. Bacana. É isso, gente. Todo mundo pode conseguir seu sonho do concurso público. Exige muito esforço, alguns sacrifícios, só que é possível. E igual o professor falou, não existem coisas mirabolantes. A própria questão lá de direito civil deu para se virar, deu para ir atrás e assim, e a vida segue, a vida segue. Isso é o mais importante. Isso aí. Show de bola. Valeu, cara. Obrigadão Obrigado de pela verdade aí, viu? oportunidade, professor. Isso aí. Tamo aí. Qualquer coisa, vamos se falando aí. Valeu, um Pode deixar. abraço. Obrigado. Tchau, gente.